O vídeo de hoje vai ter 4 assuntos, 2 muito rápidos, é mais menção, um que vai demorar uns 4 a 5 minutos no máximo e o tema de fundo. Os 2 rápidos dizem respeito aos seguintes assuntos. Em primeiro lugar, a manifestação do Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, falando que o sistema de paridade anterior é uma grande besteira. Em segundo lugar, nós vamos comentar a respeito do 13º dia de queda consecutiva do índice Bovespa, passando logo depois a comentar sobre uma inovação tecnológica na medicina. Existe uma experiência em curso no ser humano onde um rim de porco está exercendo a função do rim humano com total eficiência, sem nenhuma rejeição. E por fim, vamos dar uma olhada no que está acontecendo na China. Será que esse país está numa crisezinha ou é alguma coisa mais profunda em termos econômicos? Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, no vídeo de ontem nós nos dedicamos algum tempo para analisar a história conjuntural e estrutural da Petrobras, justificando o que levou a essa estatal a aumentar de forma tão intensa na última terça-feira diesel e gasolina. O vídeo está bem interessante, é só ir no histórico do Fora de Curva e acessar a película da última quarta-feira. Mas eu estou chamando a atenção disso agora, na quinta-feira, porque ontem o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, resolveu, talvez esteja meio recalcado, falar que a política de paridade de preços adotada no governo de Michel Temer era nada mais, nada menos que uma estupidez. Será que isso é verdade? Vamos lembrar nos tempos passados, lá depois de 2016, quando Temer assume a presidência da República, ficando até 2018. O fato é o seguinte, naquele período, após os primeiros ajustes por conta das corrupções que ocorreram na Petrobras, não houveram grandes oscilações de preço, além das quais provocadas por ajustes internacionais. Isso mostra que, a despeito das suas imperfeições, essa política de paridade de preços se mostrou na maior parte do tempo funcional. Por outro lado, a nova política de preços da Petrobras, inaugurada em maio, ou seja, há menos de 3 meses atrás, já fez fiasco nos últimos dias e no vídeo que eu mencionei eu mostro por quê. O que eu quero dizer sobre isso é o seguinte: Jean Paul Prates, o senador do PT, ele, no cargo da presidência, pelo menos nesse momento, está se mostrando um sujeito meio destemperado. Mas o tempo é senhor da razão, então vamos aguardar as próximas semanas para ver o que acontece com o mercado petrolífero aqui do Brasil. Segundo assunto rapidíssimo, diz respeito ao fato de estarmos chegando hoje, no dia 17 de agosto, ao 13º dia consecutivo de queda do índice Bovespa. Vamos ver, gente, o índice que mede a dinâmica do mercado de ações do Brasil caiu desde o início do mês até agora, não chega a ter uma queda de 5%, deve estar chegando a 5% hoje. Então, não é um tombo muito grande. Muitas vezes na história do país, nós tivemos toda essa queda em apenas um único pregão. Muitas vezes até a queda foi maior. Então, eu posso dizer que existe sim uma tendência de arrefecimento do mercado de ações e tem muita gente criando muitas teses a respeito disso. Uns culpam a China, outros culpam a queda dos juros ou a ata do Conselho de Política Monetária ou alguma previsão a respeito da economia brasileira. Na verdade, tem 2 grandes fatores. O primeiro, sim, é o conjuntural, que mistura tudo isso. E o segundo é que mercado de ações, gente, nunca trabalhou plenamente com racionalidade, trabalha com tendências e nervosismo. E no momento que se desenhou uma curva descendente nesse mercado, a tendência foi que essa dinâmica permanecesse por alguns dias. Mas quando chegamos agora ao 13º dia de retração, isso é um recorde absoluto no mercado de ações aqui do Brasil, que provavelmente não vai ser repetido no futuro, se não for um pouco mais ampliado aí no pregão de sexta-feira. Mas me parece ser uma coisa de caráter temporário e nada dramático. Provavelmente na semana que vem começaremos a ver um processo de recuperação, se não acontecer nenhuma bagunça ou aqui no Brasil ou no mundo. Vejo eu, posso estar errado, a situação não é para pânico e sim para tranquilidade. E agora olha só que coisa interessante está acontecendo nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Existe lá o Instituto de Transplante Langone, que funciona dentro da Universidade de Nova York. No dia 14 de julho,
Um sujeito que colocou seu corpo à disposição teve morte cerebral, ou seja, morte clínica constatada por um câncer que ele combatia há vários anos. Minha solidariedade aos familiares dele, mas no momento em que ele colocou o seu corpo à disposição dos cientistas, ele está nos trazendo para a humanidade um ganho fantástico. O que fizeram com o sujeito? Mantiveram a máquina corpo humano, esse setor do cérebro, funcionando por meio de aparelhos e simplesmente transplantaram, tiraram o rim dele e colocaram em substituição um rim de um porco, de um suíno. Qual foi o resultado da experiência? Evidentemente, isso aí deve ter tido muito mais sofisticação, com produtos anti-rejeições, ou sei lá mais o que, mas o fato é o seguinte: esse rim, ele está até hoje, dia 17 de agosto, ou seja, mais de um mês, funcionando perfeitamente, e a função renal do Maurice Miller, o falecido que colocou seu corpo à disposição dos cientistas, continua perfeita. Isso aí, se for consolidado ou se for mais testado e aprovado, pode significar uma evolução, uma solução fantástica para quem sofre de doenças renais crônicas. A fila para um transplante de rim é uma das maiores do mundo. Isso ocorre tanto aqui no Brasil, como na União Europeia, Estados Unidos e praticamente todos os lugares. E existem, evidentemente, muito poucos rins à disposição. E tirando o rim do porco, que, segundo esses cientistas, tem muita similaridade com os órgãos internos do corpo humano, uma solução viável, barata e farta pode estar chegando, evidentemente, acredito eu, ligado a outras tecnologias, medicamentos, terapias e não sei o que mais. Mas o fato é o seguinte: um dos grandes desafios da saúde humana está sendo vencido, que é a insuficiência renal. Espero que eles continuem com sucesso nessa experiência, que vai fazer muito bem para muitas pessoas. E o último assunto de hoje diz respeito à China, lá do outro lado do mundo. Mas antes de entrar nele, não esqueça do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos, e aos novos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, por favor, fiquem à vontade para se inscrever, que vale a pena. Mas, gente, o que aconteceu? Ontem eu até não dei muita bola, só li rapidamente uma matéria jornalística que dizia que o governo chinês, o Xi Jinping, teria proibido a divulgação dos dados sobre desempregos de jovens entre 18 e 23 anos mais ou menos, porque a desocupação dessas pessoas estava muito alta em função de um processo um tanto quanto recessivo ou de baixo crescimento naquele país. Não dei muita bola, sei que o Partido Comunista Chinês ele é dado a essas arbitrariedades de esconder informações e deixei o assunto para lá. Mas hoje veio uma outra notícia que eu achei no Infomoney. O título é o seguinte: a crise imobiliária da China é muito pior que os dados oficiais mostram. Eles dizem o seguinte, resumindo, que, de acordo com os dados chineses, o preço das casas novas, já que eles têm um mercado imobiliário muito intenso, caiu apenas 2,4% desde o pico que ocorreu em 2021. Mas existem outras fontes dizendo que a história não é mais ou menos essa. Segundo outros estudos, essa queda de preço foi de pelo menos 15% das casas existentes. Por que está acontecendo isso, gente? Por que a China fica novamente, isso é uma coisa histórica naquele país, ocultando dados internos da economia do país? Será que é para não mostrar para o mundo que eles estão em dificuldades? Parece meio bobo isso, mas é pura verdade. E aí eu posso dizer que isso faz parte da cultura do governo chinês desde os tempos de Mao Tse-tung. Vamos fazer uma pequena retrospectiva histórica, então, e entender o atual momento da China comparando com o vizinho. Eles são meio briguentos entre eles, mas comparando com o Japão, que teve uma experiência muito similar à chinesa. Bom, lá em 1958 já estava consolidado o governo do Partido Comunista de Mao Tse-tung e nós temos notícia que entre 1958 e 62 houve o que se chamou de Grande Fome Chinesa, com a morte de 45 milhões de pessoas por problemas de nutrição. O que aconteceu naquele momento? O governo comunista recém-instituído, fazia poucos anos que estava no poder, começou
a impor metas extremamente ambiciosas para os coordenadores agrícolas das fazendas estatais. E aí, quem não cumprisse essas metas, ou ia preso por reeducação, ou eventualmente até por paredão. Era uma obrigação. O que esses gestores fizeram, então, para não pegar pelo menos um chilindró? Passaram a mentir sobre os dados da produtividade deles. Então, se a safra crescia 3%, eles botavam 0 do lado direito, já que 0 é nada, e passavam a declarar um crescimento de 30%. Isso se generalizou na baixa burocracia chinesa. As informações dessa forma chegando no Comitê Central do Partido Comunista deixou Mao Tse-tung e sua turma muito feliz. Por quê? Uma safra excedente significava o quê? Que eles poderiam vender parte da colheita para o exterior, é claro, para exportar, e mesmo assim encher a barriga de todos os chineses. Mas uma vez que os dados eram mentirosos, exportaram os grãos e a população chinesa ficou sem comida, gerando o processo da Grande Fome de 58 a 1962. Aí passa mais alguns anos, Mao Tse-tung vem a falecer, assume no lugar dele um outro revolucionário histórico da China, Deng Xiaoping, que tem ideias, especialmente no campo econômico, completamente diferentes das de Mao. O que ele fez? Uma aproximação com o Ocidente. Em segundo lugar, provocou uma revolução interna na economia, apoiando o empreendedorismo, educando pessoas, mandando para o exterior, pagando bolsas para a qualificação da população, qualificando internamente também e atraindo investimentos estrangeiros. Isso, no tempo do seu antecessor, seria mais do que suficiente para um paredão. Mas agora ele era todo poderoso, tinha o Partido Comunista na mão e todos faziam o que ele mandava. Então, liberdade na economia, não na política, atração de capital estrangeiro, porque a mão de obra na China era muito barata, e isso fez com que se construísse o processo de alavancagem da economia chinesa, de crescimento extremo da economia chinesa, que durou até uns 2 ou 3 anos atrás. Mas aí Deng Xiaoping faleceu nos anos 90, teve alguns sucessores, entra no poder Xi Jinping, um sujeito que se notabilizou nos últimos anos, já tem 10 anos de poder, se não me engano, por ter aquela mão mais autoritária como tinha Mao Tse-tung. Então, além de conduzir a política chinesa com mãos de ferro, ele passou a intervir no setor privado novamente, sendo evidentemente um comunista contra o capitalismo. Então nós temos alguns exemplos de pessoas, bilionários chineses que deram uma sumida por algum tempo, como por exemplo aquele que é o dono do Alibaba, se não me engano, e também partiu para criar diretrizes econômicas focadas nos interesses que ele achava que seriam importantes para a cabeça dele. Só que isso aí não dá certo, gente. E paralelamente a isso, o que ocorreu? Ele, um sujeito muito belicoso, rearmou a China de uma forma a competir militarmente com a maior potência do mundo atualmente, Estados Unidos, provocando o início de uma nova Guerra Fria, além de várias contendas comerciais, boicotes de lado a lado. Acrescentando a isso, o que está acontecendo? A população chinesa, que crescia a taxas bem superiores a 2,5%, 3% ao ano, entrou naquela história de política do filho único. E chegou o momento em que essa população começou a cair. O cálculo é bem simples, gente. Se um casal produz apenas um filho, a população evidentemente vai começar a cair, porque são 2 pessoas produzindo uma. Óbvio, matemática simples. E aí o governo chinês resolveu abolir essa política e incentivar os jovens casalzinhos a terem mais filhos. Mas eles não queriam saber do cutuco, preferiam ou uma família pequena ou viver individualmente, fazendo com que esse comportamento social gerasse ainda uma queda mais aguda da população. Aí eu vou lembrar o Japão, que está numa situação similar. Os japoneses, logo após perderem a Segunda Guerra Mundial, fizeram uma forte aliança política e econômica com os Estados Unidos e começaram a experimentar, a partir especialmente de 1947, um enorme crescimento que durou até os anos 90, até o início dos anos 90. De repente, eles já eram a segunda economia do mundo e, de um momento para outro, a economia, o crescimento do PIB deles estagnou. O que aconteceu lá? Primeiro, começaram a enfrentar o mesmo problema atual da China de estagnação e queda populacional. Ou seja,
cada vez menos jovens, cada vez mais velhos, os velhos se aposentando e pouca gente com vitalidade para assumir o processo produtivo. Outra coisa, eles começaram o processo de crescimento deles através da famosa mão de obra barata, assim como a China, mas logo eles conduziram essa mão de obra barata para um processo de qualificação, tornando-a uma das mais caras do mundo. E aí eles pararam de fazer coisas baratinhas e investiram numa indústria de altíssima sofisticação, chegando ao ponto que os aumentos de produtividade tornaram-se decrescentes. Ou seja, é muito fácil crescer se você tem um horizonte virgem, um horizonte sem nada na frente para desenvolver. Mas no momento em que seu espaço econômico está ocupado, o crescimento só vem através de aumento de produtividade e isso tem um limite pela tecnologia mais moderna. É lógico, o avanço de novas técnicas, novas metodologias, novas invenções, essa produtividade é sujeita, ou sempre acontece que ela dá saltos de tempos em tempos, mas não foi o momento do Japão. O Japão, então, de um crescimento acelerado, passou a ser estagnado, uma expansão muito pequenininha, em função desses fatores. E olha só para a China hoje. A China já não é mais aquele paizinho de mão de obra quase de graça que existia, pelo menos até a década passada. O salário médio deles aumentou muito, a qualificação deles também cresceu bastante, e isso custa mais caro, lembrando que, em termos tecnológicos, eles já disputam a ponta em vários setores, vários segmentos do mundo. Então, aquela história de crescer por botar mais braço para trabalhar não existe mais na China. Aqui no Brasil existe, na Índia existe, Vietnã existe. Mas a China, pelo menos a maior parte do país, já não é mais essa situação. E as atividades que não são intensivas em valor agregado e em produtividade são muito pouco importantes lá. Mas o Japão e China têm uma diferença. O Japão ainda é uma democracia, apesar de costumes muito diferentes dos nossos. A China é uma ditadura. A cabeça de um todo-poderoso determina o que os outros vão fazer, e isso é temerário. Uma pessoa tem muito mais chance de erro do que um monte de gente. Quer dizer, a chance de erro individual é a mesma, mas no momento que mais pessoas estão tomando decisão, por mais que vários erram, alguns sempre acertam, e isso acaba fazendo com que os outros sigam quem acertou. Na China isso não está existindo, pelo menos nas grandes diretrizes do país. E aí chegamos agora no triênio 2020, 2021, 2022, quando os chineses resolveram combater de uma maneira muito, mas muito radical a praga, a pandemia do coronavírus. Eles promoveram um isolamento social muito forte, muito intenso, pensando que assim iam matar o vírus antes dos outros países. Mas não foi isso que aconteceu. Simplesmente os vírusinhos ficaram esperando os chineses sair de casa e daí sim atacaram. Então eles têm mais casos de Covid em 2022 e 2023, proporcionalmente e absolutamente, do que qualquer outro país do mundo. E isso, claro, gerou impacto muito forte na produção. Acabou esse isolamento social, ainda se não me engano, no primeiro trimestre desse ano, e todos esperavam que a economia chinesa voltasse a bombar. E não voltou. Por que será que não voltou? É que o mundo entrou na pandemia de uma forma em 2020, final de 2019, e saiu dela de uma maneira muito diferente. Especialmente os Estados Unidos se via ameaçado pelo crescimento econômico e militar chinês e resolveu assumir essa disputa às ganhas. O que os norte-americanos fizeram, especialmente sob o governo de Donald Trump? Primeiro lugar, buscaram reduzir a dependência da economia chinesa. Segundo lugar, boicotar produtos chineses, ou com argumento de espionagem, não sei se é verdade ou não, mas com o objetivo de cercear um crescimento chinês, porque se continuasse os Estados Unidos crescendo a 3, 3,5%, 4% ao ano, e a China 10, 11%, ou 8%, na pior das hipóteses, até o final dessa década atual, dos anos 20, os chineses seriam a maior potência econômica do mundo em termos absolutos. Renda por habitante não, mas em termos absolutos sim. E isso significaria que eles provavelmente teriam mais orçamento para investir em produtos militares. Tal coisa assusta não só os Estados Unidos, como a União Europeia, o conjunto de países da OTAN. Então se gerou essa briga, essa nova Guerra Fria, onde é fundamental
para o Ocidente fazer com que os chineses cresçam cada vez menos ou não cresçam, com o objetivo de que eles não se tornem hegemônicos economicamente e, quase que consequentemente, em termos militares. E aí, dentro desse contexto interno de desorganização econômica por conta da ditadura de Xi Jinping, que interfere sim nos assuntos do mercado interno, e também pelos aspectos externos por conta das brigas que acabou arrumando com vários países do mundo, a China enfrenta um processo sim de estagnação econômica nesse momento. Se vai continuar ou não é difícil dizer, mas se os chineses voltarem a crescer, não vai ser naqueles percentuais tão elevadíssimos de 2 dígitos que ocorria até o final da década passada. 3, 4, no máximo 5% é o padrão que eles devem ter daqui para o futuro, a não ser, evidentemente, que eles consigam uma inovação fantástica, inigualável, que alavanque eles novamente para um crescimento mais elevado. Mas não parece o caso, pelo menos sob o governo de Xi Jinping, ditadura de Xi Jinping. Gente, não sei se a explicação ficou simples, complexa, mas historicamente é mais ou menos isso. A China aparentemente está se tornando um novo Japão em termos de estagnação econômica, mas a um nível de renda per capita muito inferior. Isso eventualmente pode gerar tensões internas naquele país que conta com uma população de centenas de milhões de pessoas ainda fora desse desenvolvimento, vivendo de subsistências no campo, de acordo com os padrões de Mao Tse Tung ainda, e teremos que aguardar para ver quais serão as decorrências históricas disso. O fato é o seguinte: existe, a partir desse país, certas horas junto ou separado com a Rússia, um antagonismo em relação ao Ocidente, ao qual nós pertencemos, mas se bem que o Brasil e vários países da América Latina estão numa fase de aproximação com os chineses, que eu pessoalmente não acho muito prudente, mas a história que vai ser contada a partir desse segundo semestre de 2023, considerando o contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia, de monótono não vai ter nada. E a China vai ser uma das cartas mais importantes desse baralho, assim como Estados Unidos e União Europeia. Vamos esperar por muitas novidades nos próximos meses e anos, e hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele teve muita interrupção, me desculpe, porque no meio da gravação eu tive alguns acessos de espirro, que eu não sei o que aconteceu, mas espero que vocês tenham gostado dessa película, então. Deixo aqui meu forte abraço a cada um de vocês, lembrando: não esqueçam, de novo, do like, do compartilhamento, da inscrição no canal. Gente, até breve, um forte abraço a cada um de vocês. Tchau!